Muito bom dia, meu querido, minha querida, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Hoje é domingo, dia de Apocalipse, e eu quero falar com você, numa introdução, sobre o que são os 4 cavaleiros de Apocalipse. Os 4 cavaleiros de Apocalipse, eles fazem parte de uma profecia sobre o final dos tempos. E eles representam acontecimentos profetizados para acontecer no tempo do fim, ou seja, quando haverá a destruição total do mundo e Deus fará um novo céu, uma nova terra. E existem muitas interpretações diferentes sobre o cumprimento da profecia sobre os 4 cavaleiros que Apocalipse nos narra. E na visão de João, descrita em Apocalipse capítulo de número 6, o Cordeiro, ou seja, Jesus Cristo, que está sentado, que tem o poder e a autoridade de abrir o livro que ninguém poderia abrir, porque estava selado, ele então quebra esses 7 selos. E quando ele quebra os selos, começa então as manifestações proféticas acontecerem na terra. Quando ele abre cada um desses selos, vai acontecendo uma coisa sobre a face da terra. E os primeiros 4 selos, eles trazem os 4 cavalos à terra. E, meu querido, há algumas questões em Apocalipse que precisa ser observada. Porque grande parte de Apocalipse, de Daniel, de Ezequiel, de alguns livros sagrados, existem algumas questões que são figuras de linguagem ou nos transportam para o tempo, para a época do acontecido. E a visão profética que João, o apóstolo, escreve é marcada na descrição de imagens e verdades difíceis de se entenderem às vezes, de se compreenderem às vezes. E é necessário, meu querido, que nós entendamos um pouco da história, um pouco do tempo, um pouco das profecias, um pouco daquilo que Deus, meu querido, fez no passado, fez no presente, está fazendo no presente e fará também no nosso futuro. Então, os números, as cores, as bestas, os animais, o mar, as estrelas, os candeeiros, às vezes as pedras preciosas e outros objetos que nós deparamos em Apocalipse são usados para representar às vezes pessoas, às vezes coisas, às vezes verdades que estão ocultas por causa da época, como deveria ser escrito para que não houvesse mais perseguição do que já estava existindo. E algumas também são situações que só eram usadas para revelar coisas que iriam acontecer no tempo do fim. Então todas essas referências, elas devem ser lidas com muita cautela, à luz de outros textos bíblicos, para que nós chegamos a um entendimento mais claro, a explicações mais claras daquilo que estamos lendo. Como, por exemplo, existem os 4 seres viventes que encontramos aqui em Apocalipse, e Ezequiel também falou dele lá no capítulo de número 1, lá do 5 ao 14. Quando você chega ali, você vê os animais, o leopardo, o urso e o leão que Apocalipse 13, 2 fala, nós também encontramos no Apocalipse, que chamamos do Velho Testamento, em Daniel capítulo 7. E outros símbolos a mais que são explicados, meu querido, com muita clareza, quando nós conhecemos o tempo, a história e os momentos escatológicos que se passaram, né? E que entendemos também um pouquinho das geografias bíblicas, né? E dos lugares, dos tempos nos quais aconteceram certos episódios ou que os profetas receberam a revelação de Deus. Então, precisamos ter muita cautela, precisamos ter muito discernimento ao querer
interpretar algumas coisas de Apocalipse, porque nós precisamos fazê-los sempre à luz da palavra. Então, sempre respaldados na palavra, para que tudo seja com muita transparência e com respaldo bíblico. Então, o primeiro cavaleiro, ele aparece montado num cavalo branco, né? Empunhando um arco e com uma coroa na cabeça, pronto para vencer. Apocalipse 6, versículo 1 e 2. A coroa é símbolo de vitória. A coroa é símbolo de poder, de autoridade. O arco já era usado como uma arma de longa distância, que provavelmente significava a influência do cavaleiro, né? Ou seja, o cavaleiro terá uma grande influência, o cavaleiro terá um grande alcance. Algumas pessoas, né, sugerem que esse cavaleiro montado no cavalo branco, tá, é Jesus Cristo. Alguns escatológicos, tá, acreditam que esta interpretação ela é errônea, porque é um vencedor e vem montando no cavalo branco, como Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Outros pensam que é o anticristo e que se exaltará como um Deus e terá grande poder sobre a terra. Mas a maioria, tá, declaram que é o anticristo, porque esse ser que vem montado no cavalo branco, ele está vindo agir. Quem que está abrindo os selos? Jesus. Se é Jesus que está abrindo o selo, os selos são quebrados e saem 4 cavalos, então não é Jesus, porque ele está abrindo o selo. Está compreendendo? Então, ali são 4 figuras e, literalmente, alguns professores, alguns estudiosos, e eu também acredito que esse ser é o anticristo, que vai reinar, que vai governar a terra, porque Jesus está falando de algo que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, e nós já não estamos aqui, nós estamos com Cristo, porque fomos arrebatados. Então esse não é Cristo, mas sim o anticristo. O segundo cavaleiro, ele vem e quando esse selo é aberto, surge um cavaleiro com uma grande espada montado num cavalo vermelho. E ele tem o poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem-se umas às outras. Apocalipse 6, 3 a 4. A espada, meus queridos, e a cor vermelha representa a morte. Representa morte sangrenta, podemos dizer assim. Representa luta armada. Então, esse cavaleiro que parece ser uma representação da guerra, das batalhas, ele vem para ceifar a vida. E o que a gente vê hoje? A gente vê hoje exatamente guerra em todos os cantos, em todos os lugares, de todas as maneiras. Enquanto nós estamos falando aqui, existe, meu querido, vários tipos de guerra. Guerra por poder, guerra por causa de questões ideológicas, guerra, meu querido, por causa de petróleo, guerra por causa de pedaços geográficos, guerras e mais guerras, guerras intencionais para ganhar dinheiro em cima da guerra, em cima do morticínio, em cima dos governos e por aí vai. E há um tipo de guerra muito mais terrível do que essa, que é a guerra espiritual, a guerra pela conquista das almas, a guerra pela conquista eterna. E nessa guerra, meu querido, diz que é Deus e o diabo lutando para conseguir dominar
a alma dos homens, e a quem você se entregar será o seu senhor, a quem você se entregar será o seu dominador, não só aqui, mas em toda a eternidade. Ou seja, você vai morar com Cristo ou você vai ser, meu querido, destruído com o diabo. Não tem meio termo. Capítulo de número 20 de Apocalipse deixa isso bem claro. Então, nós precisamos entender que desde que nascemos, nós nascemos num ambiente de guerra. O próprio nascimento é uma guerra entre a vida e a morte. Tanto da mãe como do filho precisam lutar para viver, precisam guerrear para viver, precisam se esforçar para viver. Então, esse cavalo vermelho representa essa guerra, né, que está por todas as partes do globo. Só que a guerra que virá, meu querido, não tem nem comparação com essas guerras que estamos vivendo, porque as guerras serão as guerras finais, serão as guerras, meu querido, tão terríveis, serão guerras tão sanguinárias, serão guerras, meu querido, com tanta violência que nunca houve e nunca mais haverá guerras semelhantes a essa. Então, o anticristo, ele vem para dominar. E ele vai dominar o mundo com poder. Ele vai dominar o mundo, diz Daniel, como um homem feroz de cara. Então ele vem com muito ódio. É por isso que Apocalipse 20 diz, olha, ai da terra, porque Satanás desceu para ela com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, meu querido, esses momentos apocalípticos que nós estamos lendo aqui, eu acredito plenamente que você não passará por ele. Sabe por quê? Porque você vai se manter no nível da santidade. Você vai se manter no nível, meu querido, do altar. Você vai se manter no nível, meu querido, de uma vida compromissada com os princípios de Deus e com a palavra. Você vai continuar vivendo uma vida andando na palavra, praticando a palavra e vivendo a palavra. Se você viver nesse nível, você será arrebatado. E quando você for arrebatado, isso significa que você vai entrar no céu, receber vestiduras brancas, coroa da vitória e entrar no gozo do seu Senhor. Agora, aqueles que não se guardam, que não se santificam, que não andam na palavra, que não vivem a palavra, que não praticam a palavra, vivem como nesses dias que estamos vivendo, de máscaras, eles cairão nesse dia. Por quê? Porque o toque da trombeta será para a noiva, para aqueles que estão vivendo santificação. Então, esse é o momento de você se preparar, para que você não fique para a grande tribulação. Esse é o momento de você se preparar para que você não seja enganado por esse tempo, porque a trombeta tocará e só os que são de Cristo ouvirão. O arrebatamento não é para o mundo, é para a noiva. Jesus não vem para o mundo, vem para a noiva. Quem será arrebatado não é o mundo, é a noiva. Jesus não pisará na terra, encontrará a noiva nos ares. É por isso que Paulo diz que nós seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos, 15 de Coríntios. Então você precisa urgentemente se manter numa vida de santidade, se manter numa vida reta, arrancar o pecado da sua vida, tirar os pecados da sua vida, sacrificar, matar os desejos da sua carne, crucificar os desejos da sua carne na cruz do Calvário, para que você esteja fazendo o que Mateus 3 diz, preparai o caminho do Senhor para que Ele venha. E quero te dizer, meu irmão, que lá no capítulo 12 de Hebreus, 14 e 15, manda a gente limpar o nosso coração, tirar toda a raiz de amargura. Por quê? Porque senão nós não entraremos no céu. E depois ele diz, chegue a paz com todos e a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Então, como disse Moisés ao povo em Levítico 11, 44 e 45, sede santos, porque o vosso Deus é santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, se você quiser ser arrebatado. Senão, ficará para esse período de terror, de agonia, de tribulação, como nunca existiu na face da terra, diz a palavra, e nunca existirá depois dela. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo. Te esperamos hoje no nosso culto, na live pelo Face, onde nós estaremos ministrando uma palavra ao seu coração. Você que está desiludido, você que parou de lutar, você que abortou alguns sonhos, ainda há esperança. É a palavra que nós queremos ministrar neste dia para você. Ainda há esperança. Há esperança para a sua vida, há esperança para o seu casamento, há esperança para a sua família, há esperança para você. Convide mais um e te espero às 20 horas em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Não se esqueça, dê um clique de joinha, compartilhe pelo menos com 5 pessoas, vamos evangelizar o mundo e não se esqueça mesmo, Jesus está voltando.